TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança e colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 25º domingo do tempo comum. O Evangelho apresenta para nós Jesus que está ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, os preparando para a realidade que iriam passar depois, dizendo: olha, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, eu vou sofrer muito, eu vou ser morto, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Então, Jesus deixou bem claro: vocês querem me seguir? Essa é a condição. Só que aí, eles, ouvindo tudo isso, o que eles estavam preocupados? Com quem seria o mais importante no meio deles. Pedro poderia dizer: olha, sou eu, porque eu sou o primeiro. Ele até mudou meu nome, nenhum de vocês mudaram o nome. Eu fui colocado o responsável pela igreja, então eu sou o mais importante. Outro poderia dizer: não, sou eu que sou o mais importante. Sou com ele que ele mais conversa. Ou o trio parada dura, né? Pedro, Tiago e João podiam pensar: nós somos os mais importantes, porque nós sempre somos chamados para estar com Jesus de forma particular. Eles pensavam que Jesus não sabia o que eles iam discutindo, né? Não só porque ele era Deus, mas Jesus ficava atento às conversas deles. E aí Jesus disse: olha, eu sei que vocês estão discutindo no caminho. Quem é o maior, quem é o mais importante? Vocês não têm que se preocupar com isso, porque esse é um pensamento deste mundo. Os primeiros lugares, as glórias, os aplausos. Também hoje é assim, meu irmão, minha irmã. Não é só na época de Jesus, não. Hoje também é assim. As pessoas se preocupam em estar em primeiro lugar. E o pior, fazem de tudo para estar no primeiro lugar. Não usam escrúpulos nenhum para galgar o primeiro lugar. Pisam nos outros,
destrói realidades, humilham para estar no primeiro lugar. Se submete a tantas humilhações para chegar ao primeiro lugar. Jesus está dizendo, naquela época, e disse naquela época para os discípulos, e disse também para nós: olha, com vocês não deve ser assim. Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve os outros. A questão do serviço. O primeiro lugar para servir. Eu tenho certeza que foi uma chapuletada na cara deles, né? Uma palmada bem forte, quando Jesus expõe isso. Levaram uma rasteira, porque quem quer o primeiro lugar precisa servir, né? E aí Jesus faz o quê? Pega uma criança. Para nós, pôr uma criança no meio não fazia muita diferença. Naquela época, quando se queria fazer uma comparação, nunca se fazia com quem estava considerado menor, o mais baixo. Nunca se punha no meio de uma conversa de judeus uma criança ou uma mulher. Se colocava sempre o quê? Um rabino, alguém mais importante. Não queria colocar um doente, como Jesus fez, estando na sinagoga e colocou o homem da mão seca no meio deles, porque essas pessoas não podiam ser exemplo. Onde uma mulher ia ser exemplo de alguma coisa? Uma criança? Não. O que uma criança ia ser de exemplo? Para o que uma criança tinha que ensinar para um judeu? Nada. E Jesus faz especificamente isso. Pega uma criança que não tinha nada para ensinar, segundo a tradição judaica, e põe no meio. E diz: olha, vocês querem ser o maior? Seja como uma criança. E abraçando disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. O que é acolher a criança? Porque a criança, ela é pura. A criança não tem maldade. A criança não tem discriminação. Quem tem são os adultos que transmitem para a criança as atitudes. Mas se você pegar uma criança, você pode colocar ela para brincar com qualquer tipo de outra criança, de qualquer cor, não tem nenhuma preocupação com isso. A criança sabe dividir, a criança brinca. Os sentimentos de racismo, sentimentos de egoísmo, sentimentos de falta de partilha, de avareza, de qualquer outra coisa, de violência, é adquirida pela criança vendo os adultos. Não está no coração da criança, de forma nenhuma. Mas aí a criança assistindo filmes, vendo atitude em casa, a criança vai copiar. Então Jesus, quando diz isso, para dizer: olha, tenha pureza, crianças simples, sejam como elas. E quem acolhe uma criança, acolhendo o próprio pai. Então imagina, numa cultura onde uma criança não era valorizada, não tinha importância nenhuma, Jesus diz: olha, quer ser o maior, seja como uma criança. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos mostra a mesma coisa. No mundo onde o desejo de ser sempre o mais forte, o que sabe tudo, o que domina tudo, temos o exemplo de uma criança. Para experimentar a graça de Deus na nossa vida, vivemos a simplicidade. Vivemos as coisas de maneira simples. Por exemplo, criança não guarda rancor, criança não é violenta. E nós precisamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar das nossas crianças. Nós vemos hoje como vem se levantando pessoas maldosas, que fazem tanto mal
as crianças. Os diversos abusos, e aí se falam tanto de leis para proteger a criança, só que na verdade nós vemos uma degradação cultural contra os pequenos. Filmes, desenhos, ideologias, aquilo que deveria ser um cuidado para com a criança, na verdade se torna uma ideologia. Então nós, cristãos católicos, precisamos ouvir o que a igreja nos diz e pedir essa sabedoria, a sensibilidade de sermos considerados como uma criança pequenos, simples, para entrarmos no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, não é fácil servir os outros. Não adianta. Não é fácil o esposo servir a esposa, ou a esposa servir o esposo, os filhos servir os pais servir os filhos, no ambiente de trabalho. O que é servir? É fazer pelo outro sem esperar que se tenha algo em troca. Nós muitas vezes somos tentados a fazer da nossa caminhada, do nosso serviço, uma troca de favores. Porque eu fiz, o outro também deveria ter obrigação de fazer. Não necessariamente. Se você fez, foi porque você quis. Tem que partir desse princípio. Agora, nem sempre nós somos assim, alimentados por isso. E aí a gente não faz, ou a gente faz esperando que o outro faça. E o outro não faz, mas eu fiz isso. Eu fui amoroso, amorosa, fui cuidadoso, cuidadosa, eu fiz, eu cuidei, eu preparei, eu arrumei. E a pessoa nem sequer agradeceu e nem sequer retribuiu isso. Mas Jesus está dizendo, olha, a quem quer ser o primeiro, seja o último, o servidor de todos. Nós temos um título do Papa, todos os papas, que vem até realmente nas encíclicas, quando o Papa assina, servo dos servos de Deus. E o Papa, que muita gente acha, meu Deus, é o chefe de Estado, a pessoa que aparece, onde ele vai, tem um avião particular, tem isso, tem aquilo, como se fosse apenas o externo. Meu irmão, minha irmã, o Papa é aquele que precisa servir com mais intensidade para poder dar testemunho. E imagina, meu irmão, minha irmã, olha só, as responsabilidades que tem o Santo Padre. Muitas vezes olhando somente as viagens que ele faz, os pronunciamentos, e as buchas que ele pega o tempo inteiro para resolver. As respostas que ele tem que dar. Não é muito fácil não, as pessoas só querem ver a questão do poder, da glória, dos aplausos. Por isso esse título do Papa, servo dos servos de Deus. É serviço. A hierarquia da igreja é serviço. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último que vem servir a todos. O Senhor também te pede isso. A mim, a você, a cada um de nós, essa dimensão do servir a igreja. Servir o outro, servir o irmão, a irmã, nos diversos afazeres que nós temos no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade religiosa. Servir. Servir sem esperar nada em troca. Por isso eu te convido a pedir essa graça. E a partir de hoje, aí na sua casa, onde você está, começar a aprender, se ainda não faz, o servir. Servir livre. Se a pessoa retribuir, tudo bem. Se não retribuir, a retribuição com certeza vem de Deus no tempo certo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salve Maria Imaculada.